Salmos 16. Dando sequência à nossa série de pregações nos salmos messiânicos. Salmo 16, assim nos diz palavra do Senhor. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, porque me acolha, ou porque me aconselha, perdão. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Amém. Oremos mais uma vez. Pai querido, Pai bondoso, tua palavra é lida. Tua palavra, Senhor, é eficaz, é poderosa, é mais penetrante que espada de dois fios. Tua palavra é a revelação do Senhor para nós. Tua palavra manifesta o teu querer, tua palavra nos ensina, tua palavra nos aconselha, tua palavra nos corrige, tua palavra nos exorta, tua palavra nos abençoa, tua palavra é vida na nossa vida. Então gere agora, por meio da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja produzir em cada um de nós. Faça isso, Senhor, com a graça, o poder e a atuação do Espírito Santo em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo 14, queridos irmãos, Deus não vê ninguém fazendo bem. No Salmo 15, a questão que existe ali é: alguém pode permanecer diante de Deus? O salmista diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, será que há alguém que faça o bem? Chegamos no Salmo 16 e agora vemos que existe alguém. O 14, ninguém faz o bem. O 15, há uma pergunta se alguém faz o bem. O 16 agora mostra que alguém faz o bem. E observamos também que além deste que faz o bem, ainda existe os santos que estão na terra, ou aqueles que são tementes a Deus e que procuram fazer a sua vontade. Estes santos estão ligados diretamente ao descendente de Davi, o Messias, levantado para governar eternamente. Assim, o Salmo 16, queridos irmãos, descreve o único crente que vive em plena, perfeita e contínua comunhão com Deus. Que neste caso não é o salmista, o escritor, Davi, mas Cristo, o Messias, o Filho de Deus encarnado. E este salmo, de forma muito especial, específica, é sobre ele. Como nós compreendemos isto? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, nós encontramos Pedro no seu discurso, falando de forma muito clara acerca da morte, acerca da ressurreição do Senhor Jesus, e cita exatamente este salmo como explicação para a sua pregação.
ele aplica o salmo à pessoa bendita de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando diz enfaticamente no verso 25 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, porque a respeito dele diz Davi. Ora, quando nós analisamos o Salmo, queridos irmãos, temos uma visão dos 11 versículos do Salmo, nós vamos encontrar dois grandes temas nele, ou podemos dividi-lo em dois grandes temas. O primeiro tema é acerca ou sobre a fé, que nós encontramos nos versos 1 a 4 e nos versos 7 e 8. O segundo grande tema que nós encontramos neste salmo é a experiência da fé do salmista e a sua bênção decorrente desta fé, nos versos 5, 6 e dos versos 9 a 11. O conteúdo deste salmo assemelha-se ao Salmo 23, mas enquanto o Salmo 23 fala acerca do cuidado do pastor e do pastor, o Salmo 16 fala da fé da ovelha que tem o seu olhar no pastor. E através do sofrimento revela-se, queridos irmãos, uma profunda confiança em Deus. Quando nós olhamos para o Salmo, e os irmãos verificou que o verso 1, nós começamos com: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Entretanto, quando nós vamos para o texto original no hebraico, este versículo começa com Miktan le Davi, e aí vem exatamente guarda-me. Isto é, este salmo começa com aquilo que na nossa Bíblia seria o título, onde está o Santo de Deus, hino de Davi, ou salmo de Davi, salmo de ouro de Davi, algo nesse sentido, dependendo da versão que você tenha em suas mãos. Ora, essa expressão, então, Miktan, significa algo que é dourado, ou uma tradução para ouro. Então, quando olhamos Miktan nesse contexto do Salmo 16, denota, queridos, uma composição, um salmo, uma poesia tão preciosa, tão graciosa, que merece ser gravado em algo durável, numa placa durável, para a preservação. O que pode ser traduzido, então, um salmo tão precioso como ouro estampado. Ora, além disso, nós compreendemos que Miktan significa um poema epigramático. Temos duas palavras gregas aqui para definir isto. Quer dizer que é um poema repleto de declarações curtas e concisas. Eu creio que os irmãos observaram bem na minha leitura, e eu fiz uma ênfase nesse aspecto, exatamente para mostrar que este poema, ele é epigramático. Na verdade, queridos, o Salmo 16 é bastante difícil de traduzi-lo, bem como de interpretá-lo, por todas estas nuances aqui apresentadas e outras muito mais. E junto com dois outros salmos, o Salmo 56 e o Salmo 60, nós encontramos o conjunto de salmos chamados Miktãs. O que isso quer dizer? Quer dizer que este salmo, ele é escrito, ele é proferido, sempre em secreto, afastado, de forma quase silenciosa, em tempos de crise ou de grande perigo. E este é um cântico, um relato maravilhoso, como Davi encontrou segredo e contentamento, grande alegria mesmo, em tempos difíceis.
Será que podemos alcançar isso? Será que temos vivido isso? Essa, às vezes, é a grande pergunta de muitos crentes. Será que vale a pena? O Salmo 16, então, é messiânico e fala sobre a vida do homem perfeito. Não de Davi, mas de Cristo. A verdadeira referência ao homem perfeito é exatamente ao Filho de Deus, esperado com antecipação, profetizado pelo salmista Davi. E aí o Salmo dá uma descrição profética do Senhor Jesus em seu caminho humilde por este mundo, de forma consistente, de forma dependente, de forma submissa, como servo de Deus, sendo filho de Deus, sendo Deus que não tem por usurpação o ser igual a Deus, mas que se humilha a si mesmo. O Salmo apresenta, queridos irmãos, a grande parte da vida interior do Messias, do que o modo ou estilo de vida vivida pelo Filho de Deus nesta terra. Tendo dito estas coisas, como forma introdutória, eu quero convidá-los, então, a que nós passeemos pelo Salmo e compreendamos, então, o que Davi nos traz de lição nesta noite. Eu disse que o Salmo, então, pode ser dividido em dois grandes blocos. O primeiro que fala da fé e o segundo que fala das bênçãos decorrentes desta fé. Então, vamos ao primeiro bloco, versos 1 a 3, acerca da fé de Davi. O que a alma de Davi disse ao Senhor? Olha aí, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. O entendimento é que Davi escreveu este salmo, exatamente como já dito, num momento de angústia. Por quê? Porque ele declara aqui exatamente que se refugiava no Senhor. Bem como ele descreve no próprio Salmo, queridos irmãos, lá no verso 8, quando ele diz, jamais, ou que não seria abalado, bem como no verso 10, quando ele expressa confiança em algum tipo de ressurreição. No entanto, pela leitura, o tom deste Salmo não é de desespero. O tom deste salmo não é de reclamação, não é de murmuração. Não. Este salmo expressa uma alegria, uma confiança no seu Deus. E o verso 2 ele diz, digo ao Senhor, aquele que é o Senhor dele. Então, apesar de seus problemas, queridos irmãos, que o Salmo não diz quais eram eles, mas que podemos compreender pelo próprio estilo do Salmo, de que ele enfrentava problemas ou dificuldades, Davi tem uma profunda confiança no Senhor. E quanto a isso, o escritor John Trapp, ele escreve o seguinte, aspas, Verbes, este foi um apelo muito poderoso, pois confiar em Deus é a maior honra que podemos prestar a Ele, é colocar a coroa na sua cabeça. Em outras palavras, reconhecê-lo como Senhor. Já o renomado Charles Spurgeon, ele faz a seguinte observação, guarda-me, aspas, guarda-me do mundo, não me deixe levar por suas emoções, permita que eu não esteja diante de suas lisonjas, nem tema suas carrancas, guarda-me do diabo, que ele não me tente acima do que sou capaz de suportar, guarda-me de mim mesmo, evite que eu me torne invejoso, egoísta, altivo, orgulhoso e presunçoso. Guarda-me daqueles males em que eu vejo outros correrem e
Guarda-me daqueles males em que estou mais propenso a correr com eles. E por fim, guarda-me dos males conhecidos, assim como dos males desconhecidos. Essa expressão que o salmista quis passar para nós, reconhecido por esses grandes teólogos. E aí no verso 2, ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Isto é, queridos irmãos, e aqui nós temos duas palavras no hebraico que faz a separação, onde tu és, ou digo ao Senhor, esta expressão é, eu digo a Deus, e o segundo Senhor é, tu és o meu Senhor. Então ele está dizendo, Deus, tu és o meu Senhor. Isto é o que a alma de Davi disse ao Senhor. E Davi disse alegremente, tu és o meu Senhor. E o que isso implica, queridos irmãos? Em submissão, em dependência, em direção, em provisão. Reconhecer que Deus é o Senhor, é Ele que manda. Volto a fazer uma pergunta, ou relembrar uma pergunta que sempre tenho feito neste púlpito. Escravo tem vontade? Servo tem vontade? Tem, claro que tem. Só que a vontade que é executada é a vontade do seu Senhor, e não a dele. Aí ele diz, Deus, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. A tradução literal dessa parte do verso 2, do original para o português, fazendo diretamente é, não tenho nada de bom nesta terra fora o Senhor. Será que a gente pode dizer isso? Não tenho nada de bom nessa terra fora do Senhor. O significado, então, é não tenho nada neste mundo que tenho, exceto o Senhor. Há um jogo de palavras aqui, viu, queridos? Não há nada que me dê felicidade, exceto o Senhor. E é por isso que nesse mundo hedonista as pessoas ficam dizendo, você tem direito de ser feliz, mas não existe felicidade fora de relacionamento com Deus. É balela, é falácia, melhor dizendo, é mentira mesmo. Davi sabia que o seu melhor, suas virtudes, seu poder, sua fama, seus bens, tudo o que ele era, não era nada separado de Deus. Ops, eu acho que alguém no Novo Testamento disse isso, não é? Acho que foi o apóstolo Paulo. Eu considero tudo que eu tenho como refúgio, como esterco, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Ao estudar este salmo, fiz uma leitura em Charles Spurgeon, que faz uma citação de Richard Grimham, um teólogo puritano do século XVII, e Spurgeon escreve o seguinte quanto a essa citação de Richard Grimham: recebo de ti todo o bem, mas nenhum bem posso retribuir a ti. Portanto, reconheço que tu és muito rico e que eu sou o mais miserável dentre os homens. É isso que Davi está querendo dizer. E é isso que nesta noite o Espírito de Deus quer trazer ao nosso conhecimento, para que a gente possa viver isso também.
Vamos ao verso 3. Quanto aos santos que há na terra, Davi proclamou o respeito do povo de Deus na terra. E ele faz a seguinte declaração: são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Quem está dizendo é um rei acerca dos notáveis da terra. Vamos lembrar da aula pela manhã? Qual é a nossa cosmovisão? Qual é a nossa origem? A nossa origem vai definir, então, as distorções que nós observamos neste mundo e vai conduzir-nos às proposituras de correções deste mundo. Davi está dizendo, olha, não são os ricos, os poderosos, os príncipes, os nobres, não são os sábios, os intelectuais, segundo este mundo. Não, são os santos que há na terra, que são os notáveis, nos quais eu tenho neles todo prazer. Davi deleitava-se com o povo de Deus, apesar das falhas, dos escândalos e dos constrangimentos que o povo de Deus cometia, que ele mesmo cometeu. Essa é uma falha óbvia de muitos seguidores de Cristo, se não todos os seguidores de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que diz não cometer pecado faz-o mentiroso, e a verdade não está nele. E aqui não está dizendo se é o pecado X, Y, Z, ou se é o A, B, C, D, E, F. Esta é uma falha óbvia para muitos seguidores de Jesus Cristo hoje, queridos irmãos. E muitos são tão negativos em relação ao povo de Deus, que se acham incapazes de ver qualquer excelência no povo de Deus, incapazes de deleitarem-se neles, especialmente se é aquele irmão que procura ser santo, e lá na faculdade, quando bate o olho, porque ele vai chegar e vai dizer, boa noite, meu irmão, tudo bem com você? Quanto a isso, James Boyce escreveu, esta é uma questão prática, pois é uma forma pela qual podemos medir nosso relacionamento com o Senhor. Ele continua, você ama outros cristãos? Você acha bom e gratificante estar com eles? Você procura a companhia deles? E aí ele diz, James Boyce diz, este é um teste simples. Aqueles que amam o Senhor amarão a companhia daqueles que também amam o Senhor e que são corpo do Senhor. É simples assim. Segunda lição que esse primeiro bloco nos traz, então, encontra-se nos versos 4 a 6. Se a primeira grande lição que nós encontramos aqui, queridos irmãos, é que aquilo que a alma de Davi disse a Deus, a segunda, ele faz uma expressão ou expressa a loucura da idolatria e a bênção de honrar o Senhor. Olha só, versículo 4, a parte A, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Davi, queridos, ele entendeu que aqueles que serviram e que servem a outros deuses são loucos. Encontraram e encontram muitas tristezas na vida. Davi sabia que a sua vida vivida para Deus não era fácil. E eu creio que todos nós aqui, que servimos ao Senhor, ele passara por muitas dificuldades, ele estava enfrentando dificuldades, mas ele permaneceu, porque Deus é fiel. Perseverança dos santos, não é por mim, é pela graça do Senhor.
No entanto, ele também sabia que a vida vivida para outro Deus era pior ainda. Já ouvi essa expressão de alguns irmãos. Pastor, eu sei que está difícil servir a Deus, mas pior é lá fora, não é? Então, ou seguir, ou seguir. E se você é um escolhido, Deus vai te fazer perseverar. Se você não é um escolhido, bom, vocês já sabem, as ovelhas aqui já sabem a minha boa expressão. Vai virar churrasquinho do cramunhão lá no quinto dos infernos. Não tem outra coisa. Espero que essa palavra não te assuste, porque essa é a realidade. Derek Kidner, ele declarou: há um eco distinto da história da queda na frase: muitas serão as penas, uma vez que as palavras muito semelhantes foram ditas aos primeiros pais, especialmente a Eva, em Gênesis 3,16. Dificilmente poderia haver uma alusão mais sinistra ao que se segue da apostasia. É o que Derek Kidner fala acerca disso. A parte B deste verso diz, então, ele fala: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. E aí ele então, se isto é assim, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não proferirão ou pronunciarão o seu nome. Davi não permitiu, queridos irmãos, que o seu conhecimento da futilidade nas crenças em falsos deuses, nas crenças pagãs, afetasse o seu comportamento e o seu relacionamento com o seu Deus. Portanto, ele não seguiria os pagãos. John Trapp, então, diz o seguinte, afirma: muitos pagãos sacrificaram os seus ídolos, isto é, os demônios, com sangue humano, contra todas as leis da humanidade e da piedade. Haja vista que quando nós estudamos acerca dos deuses, dos falsos deuses, Moloque recebe sacrifícios de crianças sendo queimadas. Um rei de Israel fez isto. Além disso, queridos irmãos, as Escrituras afirmam que os sacerdotes no passado ofereciam exatamente isso. De que maneira? Quando Elias vai, então, junto com os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Azera, não eram apenas 400 profetas de Baal, o texto fala 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera, e eles se chicoteavam, sangravam, clamavam os seus deuses. E o profeta, grita mais alto, talvez ele tenha viajado, período de férias, foi descansar. Grita mais alto, de repente esteja dormindo, ou esteja fazendo alguma outra coisa. Os irmãos conhecem bem a história bíblica. Será que isso também não acontece nos dias de hoje? Pessoas também se chicoteando, se cortando, sangrando, oferecendo seu sangue a uma concepção distorcida de Deus? E nós? Verso 5, aí ele diz: por quê? Por que eu não vou oferecer suas libações? Porque o Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Essa expressão arrimo é do juridiquês, que é alguém que tem a responsabilidade de manter a família, ou outrem.
Depois de afirmar então que não havia nada nos deuses pagãos, Davi explica o bem que recebeu de Deus, ou a declaração daquilo que Deus é. O Senhor é a porção da minha herança, o Senhor é o meu cálice. E ele está falando de todas as coisas aqui. Cálice normalmente tem um sentido de alegria, de festividade, de júbilo, de contentamento. Mas isso, sendo dito por Davi, queridos irmãos, tem algo muito profundo que nós precisamos entender na análise deste salmo. Davi era o 7º e último filho de Jessé. A ele não cabia porção de herança. Ficaria com Samar. Mas ele sentiu alegria, porque, mesmo que eu não receba nenhuma herança terrena, eu não tenho motivo para me entristecer, porque o Senhor é a minha herança. Então, mesmo que você não tenha uma casa no Lago Sul, você não tenha um jet ski, você não tenha isso que a teologia da prosperidade anda falando aí, você tem muito mais riquezas e motivo para alegrar, porque o Senhor é a porção da tua herança, o Senhor é a porção da nossa herança. E aí ele diz, verso 6, caem-me as minhas divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Davi não estava falando só do cuidado terreno, da presença de Deus enquanto estivesse vivendo nessa terra, ele estava falando de algo bem mais longe, na expectativa de algo bem mais longe, da vida eterna, da eternidade com Deus. Queridos, John Watson, que é conhecido como o pseudônimo de Ian Maclaren, ele escreveu o seguinte: todo homem piedoso tem as mesmas posses e as mesmas proibições que os sacerdotes tinham. Como os sacerdotes não tinham terra, o povo de Deus também precisava entender que não eram as terras que lhes foram dadas, que era a verdadeira herança. Em vez, deviam compreender as propriedades, que é o próprio Deus. Essa atitude, irmãos, não foi fácil para Davi, creio que não é fácil para nenhum de nós, ao ponto de o próprio Davi reclamar com Saul, na compreensão desta herança, desta porção de herança, quando em 1 Samuel 26, 19, ele diz ao rei Saul: ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor é quem te incita contra mim, aceite ele, o Senhor, a oferta de manjares, isto é, a minha morte. Porém, se são os filhos dos homens, em outras palavras, se és tu mesmo, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vá, sirva a outros deuses, aqui não tem espaço para você. No entanto, aqui neste salmo, Davi está dizendo exatamente o entendimento que ele tem. O Senhor é a porção da minha herança. E as palavras de Davi aqui, então, fala de contentamento, fala de alegria. Por quê? Porque como é linda a herança do Senhor. Ela é imarcessível. Ela é incorruptível, ela será plena na eternidade. Chegamos então à segunda parte, segundo bloco.
do salmo. Quero fazê-lo de forma mais rápida, porque são os benefícios desta fé. Aqui está uma profissão de fé. E aí eu faço uma pergunta: que profissão de fé nós temos feito, queridos irmãos, no nosso dia a dia? Que profissão de fé nós temos feito no nosso dia a dia? Quais são os benefícios da fé de Davi? Versos 7 a 8, olha aí, o primeiro são os benefícios da orientação e da segurança. Bendito o Senhor que me aconselha. Os falsos deuses das nações nunca poderiam dar conselhos de maneira que o Senhor dá. Portanto, muito cuidado quando você compartilha alguma dificuldade com seu colega de trabalho, a sua colega de trabalho que não teme a Deus. Tenha muito cuidado. A origem dessa pessoa vai buscar soluções para as distorções. E aí ele continua: porque até durante a noite o meu coração me ensina. Oh, queridos irmãos, que coisa linda! Hoje nós não temos permitido que o nosso coração nos ensine, porque a maldita internet tem tomado conta e tempo da maioria absoluta das pessoas. E quando eu digo internet, não é quando você está usando a internet num estudo bíblico, está usando a internet ouvindo um sermão de edificação, ouvindo as escrituras. Não, não é nada disso. Eu creio que você me entendeu. O coração de Davi foi instruído primeiro por Deus e por sua palavra. O Salmo 119 expressa isso com muita propriedade. Como amo a tua palavra, ela me faz isso, ela me orienta assim, ela me faz ser isso, ela diz isto, a tua palavra, a tua palavra, a tua palavra. E eu confesso que como pastor eu fico preocupado que crente só lê Bíblia de domingo em domingo no santuário, ou no templo, ou na igreja. Tá, vamos arrochar um pouquinho? Quanto tempo de crente você tem? Quantas vezes você leu a Bíblia para ter uma cosmovisão e vem estudando ela paulatinamente? Entenderam a observação, não é? Não é ler a Bíblia por ler a Bíblia. É para você ter uma visão geral. John Trapp escreve o seguinte: acho que ouço uma voz doce e calma dentro de mim dizendo: este é o caminho, ande nele. E isso durante a noite, quando estou envolto em descanso e silêncio. Na verdade, ele faz uma citação do profeta, né? Esse é o caminho, andai nele. Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não olhe para trás, siga avante. Verso 8, o Senhor tenho sempre a minha presença. Isso fala de uma decisão, queridos. E aqui, meus irmãos, prestem atenção, por gentileza, mais do que já têm prestado. Tem muitos cristãos que acham que uma vez que foram tirados do reino das trevas e trago para o reino da luz do Filho do amor de Deus, não precisa fazer mais nada. Esquecendo que Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 2, o verso 1 ele diz: eu, Paulo e Silvano, tal, aos santos e santificados. Ele utiliza essa expressão como: vocês foram tirados de cá para cá, são santos, são separados. Agora vocês precisam amadurecer, experimentar, caminhar esta vida cristã. Isso aqui não é fácil. Aqui, santificação posicional, aqui santificação progressiva. Aqui é unilateral, a ação única de Deus, por graça de Deus, por aquilo que Deus antes da fundação do mundo estabeleceu e no devido tempo fez comigo e com você. Mas agora isso aqui é sinérgico. Aqui monérgico, aqui sinérgico. Deus e eu e Deus trabalhamos agora.
O Senhor eu tenho sempre na minha presença. Deixe o Espírito de Deus dizer para você o que Davi está querendo dizer com isso. Isso é, eu preciso tomar uma decisão. Não estou com vontade de ir na igreja. E quem diz que adorar coletivamente é de sentimento? Não, isso é de decisão. Não vou perdoar, não estou sentindo de perdoar. E quem disse que perdoar é sentimento? É decisão. Em obediência à voz do Senhor. É isso que Davi está dizendo aqui. E em última análise, queridos irmãos, quando nós olhamos isso aqui, somente Jesus fez isso perfeitamente. Ele estava sempre na presença íntima de Deus Pai. E aí permitam-me fazer uma citação do professor de teologia sistemática, o Dr. Charles Horn. Ele escreveu o seguinte: o método adotado por Cristo como homem para sustentar-se em tempos de angústia e preservar-se até o fim, foi manter um senso constante da real presença de Deus, ou ele diante de Deus. E então não temeu os poderes da terra e do inferno combinados para a sua destruição. Estando à minha mão direita, não serei abalado. Este foi o claro resultado da decisão de Davi. Os versos 9 a 11, então, fala do segundo tipo de benefício, que é o da alegria e o da preservação. Alegre-me, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Davi, então, continua a descrever os benefícios da decisão, da fé que tem em Deus. Agora, alegria, exultação. Para aqueles que não vivem um verdadeiro compromisso com Deus, é fácil pensar no que tal compromisso lhes custa. Mas vou ter que abrir mão disso? Vai. Eu vou ter que abrir mão daquilo? Vai. Eu vou ter que rejeitar aquilo? Também. Aquilo outro, de igual modo. Mas eu não vou poder fazer mais isso? Não. Você tem até o direito de fazer, mas não é agradável, né? Ou não é correto. Até foi citado pela manhã. Eu posso? Pode, claro que você pode. Mas convém? Mas edifica? Davi tomou essa decisão, desse compromisso que custa. Mas isso não é de todo ruim, irmãos. Porque esse tipo de decisão nos coloca diante do Senhor, na presença do Senhor, vivendo diante do Senhor. Tem um custo? Tem. O custo tem que ser contabilizado? Tem que ser apreciado? Tem. Vale a pena? Policarpo, bispo de Esmirna, quando tentado a negar o Senhor Jesus, documentos da igreja cristã, tem lá o relato quando diz: eu sirvo ao meu Senhor há 86 anos. Ele nunca me negou, ele nunca me deixou. Por que eu faria isto agora? Que me queime vivo, mas não nego o meu Senhor. E foi queimado. Será que nós temos esse tipo de compromisso? Será que nós temos esse tipo de decisão? Está chegando um tempo que vai exigir isso de mim e de você. Prestem atenção. Está chegando um tempo que vai exigir isso de mim e de você. Por que não treinar desde agora? O meu coração alegra, o meu coração exulta, apesar do custo. E aí o verso 10, ele faz a grande profecia: pois não deixarás a minha alma na morte. É lógico que Davi estava expressando algo como se fosse seu, entretanto ele estava profetizando algo acerca do Filho de Deus. Davi descreveu um benefício adicional.
E aqui nós temos também algo que precisa ser compreendido. Não deixe a minha alma na morte. Ele queria para si, ele tinha um entendimento do Sheol ou do Queber. O Queber é sepultura, o Sheol é o mundo dos mortos, é aquilo que nós temos no Novo Testamento, então, a tradução de sepultura e de inferno, e que pode ser traduzida também por inferno, e a expressão para a morte aqui é Sheol. Ele está dizendo, não deixe a minha alma no Sheol. Ele estava profetizando acerca de Jesus Cristo, mas também profetizando que todos os eleitos serão ressuscitados e não ficarão no mundo dos mortos, mas serão levados para viverem eternamente com o seu Senhor, aquele a quem diz, tu és o meu Deus, o meu Senhor. Ao citar e aplicar, queridos irmãos, esta passagem do Salmo 16, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, Pedro, então, ele mostra exatamente a compreensão inspirada da obra de Jesus Cristo na cruz. Nem o Cristo ficaria no sepulcro e nem os seus permaneceriam na região dos mortos ou da morte. Ele entendeu porque Jesus levou os nossos pecados sem se tornar um pecador. Ele permaneceu santo mesmo em sua morte, visto que o incompreensível que é santo de Deus não poderia ficar preso à morte. Só lhe restava a ressurreição. Como a morte não pode nos prender, só nos resta a ressurreição. Por quê? Porque somos membros do corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitando, somos ressuscitados com Ele. Nós, os que fomos salvos. Aí vem o verso 11 e ele diz, tu me farás então ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. Esta foi uma alegria que Davi pôde experimentar, isto é, no agora, na existência terrena, como também quando ele viesse a estar na presença de Deus da eternidade. Essa, queridos irmãos, é uma alegria que eu e você podemos ter no aqui, no agora, nessa existência terrena. E que também poderemos experimentar, se é que um dia fomos salvos por Cristo Jesus, quando estivermos na presença de Deus, na eternidade. E aí ele diz, na tua destra há delícias perpetuamente. E aí você compreende exatamente então o que Davi está dizendo, a alegria terrena e a alegria eterna. Tendo dito isso, queridos irmãos, eu quero trazer ao final deste sermão uma parte do livro de C.S. Lewis, da Screwtape Letter, que é traduzido como As Cartas de um Demônio para o seu aprendiz. Acho que essa é a tradução do livro aqui de C.S. Lewis, da Screwtape Letter. E é o seguinte, em determinado momento, esse demônio sênior, permita-me colocar assim, ele começa a reclamar das vantagens injustas que Deus tem contra os demônios oferecendo aos seus. E o que impede eles de fazerem um trabalho, o seu trabalho sombrio com mais eficácia? C.S. Lewis então escreve, aspas, essa tradução é minha, tá? Não é a do livro, não peguei do livro, ok? Então, se tiver qualquer conflito aí, perdoe esse pastor.
Ele é um hedonista de coração, isso o demônio falando acerca de Deus. Ele é um hedonista de coração. E aí falando acerca dos cristãos. Todos aqueles jejuns e vigílias e estacas e cruzes são apenas uma fachada. Ou apenas como uma espuma na beira do mar. No mar, no seu mar, há prazer e mais prazer. Ele não faz segredo disso para os seus. À sua direita estão prazeres para sempre. Eca, que nojeira! Não creio que ele tenha a menor ideia daquele alto e austero ministério ao qual ascendemos na visão de miséria. Isso é vulgar, absinto. Ele tem uma mente burguesa. Ele encheu seu mundo de prazeres. Há coisas que os humanos podem fazer o dia inteiro sem que ele se importe nem um pouco. Dormir, lavar-se, comer, beber, fazer amor, brincar, orar, trabalhar. Tudo tem que ser distorcido. Isso é, o diabo falando para o seu aprendiz, todas estas coisas que traz prazer e felicidade tem que ser distorcida. Dá para entender aí? Hã? Antes de ter alguma utilidade para nós. Isto é, se não distorcer todo esse entendimento de que na presença do Senhor há alegria contínua, há prazer, não vai ter sentido. E aí ele finaliza dizendo: lutamos sob desvantagens cruéis. Nada está naturalmente do nosso lado. Oxalá não tivesse mesmo todas as coisas. Sobre os eleitos, não. Mas mesmo assim, mas ainda não. O jogo de palavra, o eleito entendeu. Concluo então dizendo que este salmo é especialmente maravilhoso, queridos irmãos, quando consideramos como começou. E aí, na expressão de Derek Kidner, o refugiado do versículo 1, Senhor, em ti me refugio, torna-se um herdeiro e sua herança está além de qualquer imaginação e exploração. Uau! Lá ele é um refugiado, ou alguém que tem entendimento de que é um refugiado. Mas na sequência ele tem entendimento agora de que é um herdeiro, e de que o Senhor é a porção da sua herança, e de que na presença do Senhor há delícias contínuas. Quando voltamos para o primeiro versículo, lembramos então que esta vida de alegria, de regozijo, de plenitude, de alegria, não é uma vida livre de problema ou vivida de qualquer forma. É uma vida que pode ser desafiada a enfrentar ataques em vários níveis. No entanto, à medida, queridos irmãos, que um compromisso de vida com Deus for assumido e desfrutado, será uma vida segura, feliz e abençoada. Que o bondoso Deus aplique este salmo em nossos corações. Coloquemo-nos em pé, em nome de Jesus. Oremos. Pai Celestial, o Senhor é extraordinário, o Senhor é bondoso,
Eu te adoro porque tu és bondoso, eu te adoro porque tu és amoroso, eu te adoro porque tu és gracioso, porque tu és misericordioso, porque o Senhor é cheio de bondade, porque tu és onipotente, onisciente, onipresente, porque tu és imutável, porque tu és, Senhor, e a minha mente não consegue compreender e definir, dar predicados ao Senhor em todas as coisas que tu és. Então eu te adoro porque tu és Deus. E te louvo, Senhor, pela graça maravilhosa do Senhor manifestada a nós. Te louvo por Cristo Jesus, que foi enviado para morrer em nosso lugar. Te louvo por tua palavra que traz a revelação do Senhor para conosco. Te louvo por tua palavra que nos edifica, que nos aconselha, por tua palavra, Senhor amado, que gera vida em nossa vida. Eu te louvo por isso. Eu te louvo por esta igreja, eu te louvo pelos meus irmãos, eu te louvo pelo nosso pastor, eu te louvo pelo conselho, eu te louvo pela junta diaconal, eu te louvo pela UPH, eu te louvo pela SAF, eu te louvo pela UMP, pela UPA, pela UCP, eu te louvo pelos irmãos que estão aqui desde o início, eu te louvo, Senhor, por aqueles recém-chegados, eu te louvo pelos visitantes que aqui vieram nesta noite, traga-os pelo teu Espírito, eu te louvo, Senhor, e te louvo pela tua palavra ao nosso coração, mesmo tendo o Senhor escolhido um vaso de barro para fazer, e amém por isso, para que a glória seja toda do Senhor. Dá-nos uma semana em paz, guarda-nos e que possamos fazer esta profissão de fé, de que o Senhor é o nosso Deus, de fazer esta profissão de fé, de que não ofereceremos libações a outros deuses, quer seja colocando diante dos nossos olhos aquilo, Senhor, que entristece o teu coração, seja expressando uma palavra que fere o nosso próximo, seja escolhendo, ó Deus, por egoísmo, aquilo que desejamos fazer e não obedecer a tua palavra. Guarda-nos, Senhor, a fim de que possamos fazer uma pública profissão de fé, de que tu és o nosso Deus e que somente ao Senhor nós adoraremos e prestaremos culto. Senhor, que isto não seja por causa dos benefícios que o Salmo nos apresenta, mas de que o Senhor é a melhor porção, o Senhor é a melhor parte da herança. Assim como Jesus disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte de estar com Ele, que é dada aos seus pés. Faça isso conosco e continuaremos a dar-te a honra, a glória e o louvor para todos sempre, em o nome de Jesus, amém. Agora, amados irmãos, que o amor de Deus nosso Pai, a graça inefável de Jesus Cristo, Filho Salvador, as benditas consolações e os dons do Espírito Santo sejam convosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém.